Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Diário do TST, canal que eu desenvolvo para ajudar os profissionais da qualidade, do meio ambiente, da saúde e segurança do trabalho a aplicarem normas, procedimentos, requisitos legais no ambiente onde vocês estão trabalhando, nas empresas onde vocês desenvolvem as atividades. Eu sou Gustavo Vanck, técnico em segurança do trabalho, auditor interno de SGI e consultor de SGI, Sistemas de Gestão Integrado, qualidade, meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Hoje eu quero refletir com vocês sobre poeiras no ambiente de trabalho. O que nós devemos fazer com essas poeiras e quais medidas devemos adotar com relação a estas poeiras. Então fica até o final do vídeo, aproveita o conteúdo e aplica no seu dia a dia. Muito bem, pessoal. Vamos falar de poeiras no ambiente de trabalho. Como vamos tratá-las? Como que a gente identifica isso? De uma maneira bem simples e bem básica, só para você relembrar algumas situações, caso você seja técnico em segurança do trabalho ou até mesmo profissionais de outras áreas, vamos entender quais são as etapas dentro de uma identificação, de uma qualificação dessa poeira. Então, o primeiro passo, como eu sempre falo, é reconhecer os riscos dentro do ambiente de trabalho. Então, primeiro entender e fazer um mapeamento de processo dentro da sua organização. Quais são os fluxos que você tem, quais são os pontos onde você vai ter uma possível identificação de poeira dentro do seu processo e aí fazer uma avaliação qualitativa, ou seja, existe a poeira ou não existe a poeira? Né? Esse é o primeiro passo. Entender todo o processo da sua organização. Provavelmente você já tenha feito isso por conta um dos motivos é por conta até do mapa de risco, onde você vai identificar aí quais são os riscos e quais as intensidades que tem, mas aí aproveita e faça uma avaliação com o foco também na parte de poeiras. Depois disso, identifiquei os meus riscos, vou para a avaliação qualitativa, existe ou não existe. Seguindo em frente, eu vou fazer uma avaliação quantitativa desta poeira. Quanto que eu tenho de concentração desta poeira dentro do meu ambiente de trabalho. Junto com isso, eu vou entender se essa poeira está correlacionada aos procedimentos e às normas referentes às atividades, por exemplo, referente à insalubridade. Então, se essa poeira que existe no meu ambiente de trabalho é uma poeira que está prevista no anexo da NR15, que trata sobre insalubridade. E além da NR15, eu vou ver nos outros padrões normativos de forma internacional, na IOSH, enfim, a CGIH, outros padrões que você pode utilizar como base para entender se aquela poeira que você tem no ambiente de trabalho, ela vai trazer algum malefício, alguma doença, ou pode causar algum acidente de trabalho dentro do processo produtivo. Então você vai fazer a avaliação quantitativa disso. Feita a avaliação quantitativa, nada melhor do que uma boa e bem preparado programa de proteção respiratória. Então, você entendeu, quantificou essa concentração e aí você vai elaborar o seu programa de proteção respiratória de maneira adequada, de maneira eficaz. Aqui eu vou deixar uma dica para vocês. A Fundacentro, ela tem um procedimento que fala sobre a avaliação do ambiente de trabalho com relação à proteção respiratória, muito bom. Então, se tiver oportunidade, acesse o site aí. Eu vou até deixar o link aqui embaixo do site da Fundacentro. Você procura a norma de higiene ocupacional voltada para poeira e você faça a elaboração do seu programa de proteção respiratória utilizando a Fundacentro. Além disso, eu também tenho um vídeo aqui que explica como fazer, como elaborar um programa de proteção respiratória. Aproveita que o conteúdo está aí para você, tenha uma base para você iniciar o seu
seu programa de proteção respiratória. Terminamos aí? Acabou o nosso problema com as poeiras existentes no ambiente de trabalho? Não. Eu sugiro que você faça uma avaliação, uma classificação diária dentro desses ambientes com poeiras. Por quê? Você pode ter uma poeira combustível no seu ambiente de trabalho. Poeira combustível, Gustavo, o que é isso? Bom, nós sabemos que existem poeiras que podem se inflamar, né? Então elas podem gerar um princípio de incêndio. E dentro desses ambientes, dentro dos processos produtivos, quando você tem essa poeira caracterizada dentro do ambiente de trabalho, você vai provavelmente a sua empresa vai ter um sistema de desempoeiramento, por exemplo. Sua empresa vai adotar um sistema de exaustão dessa poeira. E quando a gente faz o enclausuramento dessas poeiras combustíveis, você pode ter um risco de explosão com elas, né? Você pode ter aí um problema maior dentro do ambiente de trabalho. E você tem que, muitas vezes nos processos, a maioria dos processos, você tem que fazer essa filtragem, porque essa poeira ela vai gerar problemas para o trabalhador, vai gerar problemas para o produto, vai gerar problemas para o meio ambiente também. Então você vai fazer a filtragem, a sucção dessa poeira e vai ter um sistema de desempoeiramento, por exemplo. Vai depender muito do processo do produto. Um exemplo de poeira combustível, para vocês terem uma noção, é a poeira de milho. Realmente, a poeira de milho ela tem esse risco de explosão. E quando você faz o transporte dessa poeira, você pode colocar o equipamento em risco e aí você precisa proteger isso. Por isso que é muito importante você fazer a avaliação do seu ambiente e fazer a classificação da área, porque você classificando a área, você vai entender quais são os produtos que estão em suspensão ali, quais os produtos que precisam, quais os equipamentos que precisam ser protegidos e como essa área está demarcada e quais são as zonas que você tem dentro dessa área. Semelhante àquilo que a gente tem na parte de inflamáveis e combustíveis, né? Você vai ter o mesmo conceito, só que ao invés de olhar para líquidos inflamáveis e combustíveis, você vai olhar para poeira combustível. Então você vai fazer essa classificação diária para esse todo. Como a gente está falando de poeira, então foque na sua empresa para essa questão da classificação diária, olhando para a poeira combustível. É muito importante que isso seja avaliado por essas N motivos que eu trouxe aqui para vocês. Depois disso, você vai ter a adoção das medidas de controle, como eu falei algumas aqui, você vai ter um sistema de exaustão, um sistema de filtragem, um sistema de desempoeiramento, ou até mesmo, seguindo lá os procedimentos do programa de proteção respiratória, você vai adotar os respiradores, máscaras, enfim, tudo aquilo que envolve para que o trabalhador possa executar a atividade de maneira segura e saudável e que para o processo também seja seguro e saudável. Então, é muito importante você adotar as medidas de controles adequadas para isso. Lembrando que devemos sempre pensar na eliminação do risco. O primeiro passo é você eliminar o risco dentro do ambiente de trabalho. E por fim, por último, a adoção de EPIs para o trabalhador. Então, se você consegue eliminar o risco, adotar equipamentos de proteção coletiva, medidas de engenharia, medidas administrativas, é muito mais vantagem do que você aplicar o EPI logo de cara. Então, se você fizer um investimento em um sistema de filtragem, um sistema de exaustão, por exemplo, pode ser que você tenha muito mais retorno do que a aplicação do EPI, visto também que nós estamos aí falando de poeira combustível, você pode ter isso em suspensão no ar e dependendo do ambiente que você tem, qualquer fagulha, qualquer centelhamento, qualquer faísca que você tiver ali no equipamento ou no ambiente enclausurado, você tem um risco aí de explosão dentro desse equipamento, dentro deste ambiente. Então é muito importante ter essa consciência, essa noção. Reforço isso porque é um tema pouco falado.
A gente conhece muito de líquidos inflamáveis e combustíveis, mas a parte de poeira ela acaba não sendo muito divulgada, muito conversada. Então é importante ter esse foco, né? Existe um grupo de componentes que podem gerar explosão por conta dessa situação que a gente está comentando aqui e que precisa ser adotada essas medidas de controle. E dentro dessas medidas de controle para os equipamentos, você vai ter aí uma série de soluções, né? Painéis de alívio de explosão, sistemas de supressão, enfim, entre outros aí que você possa aplicar dentro do seu ambiente de trabalho. E depois fazer a constante avaliação dessa poeira e desse programa de proteção respiratória. Lembrando que programa é algo vivo dentro da organização. Assim como o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, tem esse foco, o Programa de Proteção Respiratória, que deve estar contido no PGR e deve estar contido no inventário de riscos também, ele deve ser algo vivo, ou seja, eu tenho que estar avaliando isto constantemente, né? E não se tornar simplesmente um documento que você vai lá e elabora e coloca na gaveta. É importante que isso seja revisto periodicamente. É importante que isso seja alterado assim que o processo muda, assim que você adota as novas medidas de controle. Então, tudo isso é muito importante dentro desse gerenciamento, dentro desse foco e aqui dentro desse vídeo falando de poeiras. Não só as poeiras que a gente conhece, de sílica e entre outras aí, mas também as poeiras combustíveis, que, como eu falei para vocês durante o vídeo, é um assunto não muito comentado, mas é importante e acontece. Se vocês buscarem aí, vocês vão ver uma série de acidentes que acontecem com os equipamentos tipo elevador de caneca, filtros manga, em silos também, por conta destas condições onde são transportados e armazenados essas poeiras e aí não tem uma medida de controle adequada e você vai danificar todo o equipamento e com grandes chances de ter óbitos dentro da organização, porque você tem pessoas passando ali dentro desses e próximos desses equipamentos que possam ser afetadas por ele por conta dessa explosão. Então é muito importante fazer esta avaliação, fazer este reconhecimento e entender quais são os produtos que vocês estão manuseando e adotar as medidas de controles de maneira eficaz. Bom, eu fico por aqui de uma maneira simples, de uma maneira fácil, lembrar vocês que poeiras podem sim trazer grandes problemas para a saúde e a segurança do trabalhador e também da empresa como um todo. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito, deixe o seu comentário, compartilhe esse conteúdo e também aproveite as outras redes sociais do Diário do TST que está aqui na descrição desse vídeo. Outros conteúdos para você se atualizar, para você aplicar no seu dia a dia. Além disso, eu vou deixar para vocês aqui também um link falando sobre gestão de saúde e segurança ou sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional, onde eu desenvolvo com vocês uma leitura, uma aplicação, uma implantação, uma implementação da ISO 45001, que fala sobre gestão de saúde e segurança do trabalho, que está coerente aí com os nossos gerenciamentos de riscos ocupacionais, programa de gerenciamento de risco, enfim, todo esse olhar gerencial para a saúde e segurança do trabalho. Então aproveite, não deixe a oportunidade passar. Acesse o link, aproveite o conteúdo, aproveite as redes sociais do Diário do TST para você melhorar a sua carreira, melhorar o seu entendimento e poder se desenvolver. Afinal de contas, o Diário do TST aqui está para te ajudar neste sentido. Um grande abraço e, lógico, né? A gente se encontra no próximo vídeo.